Agora também tem aqui O que é Exu? A verdade explicada pela Umbanda, do Raul Ferreira Neto, do canal Sem Limites. É um podcast, eu acho que é do Alexandre Comino, esse corte. A questão de Exu, né? E você tem o seu livro, que aliás você trouxe os seus livros aqui me dando de presente. E muito obrigado. Tem 2 livros em particular aqui que eu até citei quando eu te convidei para vir aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. E vamos falar, a gente está com... Vamos dosar no tempo. Vou começar com o Exu Não é o Diabo. Aliás, Michel... Esse livro, Exu Não é o Diabo, se você já leu ele, leia o livro Exu, A Ordem do Universo, do autor Baba King. Leia os 2 e depois você me fala o que você achou. Anchieta, você que me mandou mensagem hoje, que o último livro que ele leu foi o seu livro, Exu Não é o Diabo. Se você estiver assistindo, olha que legal, o Alexandre aqui à minha frente. Exu não é o diabo. Vamos começar pelo próprio título, porque as pessoas têm muito dessa questão, né? Exu, e as palavras parecem pesadas, como a gente falou sobre macumba, Exu. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Otávio. Boa noite, Gorete. Boa noite aí quem tá no chat. Vambora. Quiser comentar alguma coisa, Ricardo chegou agora. Boa noite também. Ricardo, você tá lendo o livro do Alexandre Comino? Leia essa do Baba King, tá? Ou vice-versa. Leia, depois você me fala. Qualquer semelhança, tá? É mera coincidência. Não posso falar mais porque eu não posso ser processado. Quem não conhece, e inclusive depois a gente vai entrar um pouquinho em questão de religião, intolerância religiosa, me explica um pouquinho sobre Exu Não é o Diabo. A gente tem Exu, um orixá, e tem Exu, a entidade. Então, hoje o nome Exu identifica 2 manifestações diferentes. O orixá, que tem origem negra, na Goiorubá africana. Do mesmo lugar da onde vem Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, do mesmo lugar da onde vem Iemanjá, daquela região que é a região ali da Nigéria, também vem esse orixá chamado Exu. É tão bonitinho, né, ver quando a pessoa ela recebe a crítica e ela muda, né? Porque 1 ano atrás o discurso era outro, né? Que orixá era cósmico, que orixá não tinha cor, não tinha origem, que orixá é para todo mundo, é de todo mundo e vice-versa, né? Olha como o discurso mudou, olha como a crítica funciona. E eu acredito que o Alexandre Comino ainda vai se tornar uma grande voz para as tradições negras aqui no Brasil. Eu ainda acredito nisso, porque ele sabe das paradas e ele vai conforme a música. Isso ele faz muito bem, de marketing ele entende. Então ele percebeu que a música mudou nos últimos 10 anos e agora ele tá tomando essa postura de falar que é negra, falar que é nigeriana. Isso é muito bom. Mas, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Exu é um orixá muito popular, muito conhecido. Nas mitologias, ele é o primeiro orixá. Ele surgiu antes da própria criação. Antes de surgir a luz... Como Exu... caos no grego, antes de vir o Zeus. Perfeito, ele já estava lá. Entendi. Então, ele é anterior ao tempo e ao espaço. Logo, não dá para você compreender Exu na sua totalidade, porque ele está muito além daquilo que é humano. Como? Dá sim. Dá, porque eu sou um devoto fervoroso de Exu Orixá. Dá, porque Exu Orixá é o queridinho, o adorado, o filho preferido de Olodumare, o deus da criação. Quando Olodumare ele sai do Orum, que é a dimensão espiritual, ele quer colocar para fora novas criações. E ele fica assim, abismado com aquilo. Ele consulta Ifá, e Ifá fala, olha, você tem que ir para um lugar vazio e pôr para fora a sua luz. E é a partir dela que você vai moldar novas coisas. Olodumare vai lá, faz os ebós, faz os sacrifícios, ele vai até o abismo do Orum, aonde é vazio. E ele joga para fora a sua luz. E ele cria uma pequena fagulha de luz. E era redondinha, bem pequenininha, perto da imensidão do universo.
E ele chama de Exu. Exu significa esfera. E ele fala, isso é Exu, isso é uma esfera. E a partir do momento que Olodumare olha para Exu, Exu olha para Olodumare, uma conexão acontece ali, e Exu tem o interesse de realizar os sonhos do seu criador. E Exu começa a se dividir para compor a criação. Então, Exu, que era uma pequena esfera, que a gente pode ler isso como o átomo, porque a esfera de fogo, a energia que se multiplica e se aglomera para formar novas coisas, isso é o átomo. Então, o Exu é o átomo. E ele começa a se dividir, se misturar, se quebrar, se dividir, se misturar, se quebrar, e ele vai formando o que Olodumare olha e chama de Aie, de dimensão terrena, dimensão que tem tato. Porque o Orum é espiritual, o tato do Orum é diferente, o tato do Aie é diferente. Olodumare fica tão feliz com aquela vastidão de terra, de coisas que Exu foi nos se transformando, que Olodumare chama os seus filhos e fala, olha, vai para lá. Olha o que nós criamos, vai para lá, administra aquilo. Mostra para Exu o que tem que ser destruído, o que tem que ser construído. E aí, Odudua, que é o grande patriarca de Leifé, do povo Iorubá, Odudua pega toda a sua comitiva e desce até o Onilê, a Terra, o planeta Terra. Então, Aie é a dimensão terrena. E o Onirê é o planeta Terra. E eles gostam de tudo. Então, que seriam os Irumolé, que são os imortais que desceram do Orum, Irum, vieram do céu, Imolé, imortais, que é o Odudua, o Batalá, Iemowo, Iemonjá. Essas divindades, além de outras, eles começam a dizer para Exu, olha, isso aqui é legal, mas poderia ser assim, isso aqui é bacana, mas poderia ser assim. E Exu começa a moldar as coisas. E a partir dali começa a história dos Irumolé com Exu e Olodumare. Olodumare nunca pisou na criação. A dimensão do Aie não comporta a energia de Olodumare. Por isso que a gente precisa de Exu, porque Exu fica entre os mundos trazendo as coisas para Olodumare. Tem um livro chamado Igba-Odu, que conta as histórias de uma forma muito gostosa de ler. Ele conta sobre o mito da criação, o criacionismo iorubá. É um livro muito bom. Deixa eu olhar aqui. Igba-Odu. Igba-Odu. Nossa, eu li esse livro tantas vezes, ele é uma delícia. Igba-Odu, livro. Que ele conta essas coisas. Cadê, gente? Igba-Odu, acho que é Igba-Odu o nome. Igba-Odu. Isso aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Apareceu aí? Oh, meu Deus. Aqui, ó. Do autor Adilson de Oxalá. A primeira edição, o Adilson, ele colocou Odudua como uma divindade do sexo feminino. Aí depois o Adilson se iniciou em Ifá, teve contato com a cultura iorubá e ele entendeu que Odudua era do gênero masculino porque ele era o patriarca do povo de Leifé, do povo iorubá. Depois, na segunda edição, ele conserta isso, mas isso não altera a grandeza desse livro. Então, Exu é muito fácil de entender. Exu é este mundo. Eu sou Exu, você é Exu, mas não é porque eu sou a divindade, é porque o meu corpo é feito de átomos. Então, eu sou feito de Exu. Tudo que tem átomo tem Exu. Por isso que Exu é dono de muita coisa. Exu é Olodjá, dono do mercado. Exu é Lowo, dono do dinheiro. Exu é Aladjê, dono da riqueza. Exu é Onã, dono do caminho. Exu é Olonã, dono de todos os caminhos. Exu é Obaará. Exu é dono do corpo, o rei do corpo, Obaará, rei do corpo. Então, Exu está em tudo, por isso que existem tantos epítetos de Exu. Então, não é difícil entender, compreender Exu. É mais fácil jogar ele por uma dimensão de falta de compreensão do que trazer para perto para compreender. Então, entendendo isso, eu consigo depois entender toda a mitologia iorubá, como é que esses irumolés vão ter filhos que vão ser considerados imolé, como é que os éboras vão descer e vão modificar o nosso mundo, como é que
vai ter os Eledás, que vão criar os seres humanos. Como é que os seres humanos vão ter relações com os Imolé e vai surgir os orixás. E assim vai. A mitologia ela é muito vasta, muito vasta. O criacionismo iorubá, ele é fascinante. Dá para fazer uma série na Netflix incrível só com o criacionismo iorubá. Mas, se colocar Exu nessa caixinha de falta de compreensão, a gente nunca vai olhar para a mitologia e tentar entender. Não é difícil entender que Exu, o primeiro a ser criado, ele é um átomo, porque ele é esférico. O elemento dele é o fogo. Ele é magnético, ele se divide, ele se mistura, ele se constrói, ele se desfaz, ele se refaz. Então, tudo isso são aspectos do próprio átomo. Então, a primeira coisa que Olodumare criou foi o átomo. Por isso que o átomo é Exu. Tudo é Exu. Pode você, humano, querer entender aquilo que é anterior ao tempo e ao espaço. Então, ele é muito transgressor. Ele é transgressor, principalmente, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que não é saudável. Então, quando você vive numa sociedade que é uma sociedade doentia, Exu é transgressor de muitas das coisas que a gente vive nessa sociedade, porque ela é uma sociedade muito desregulada, uma sociedade, né, que agride a gente de alguma forma. Esse orixá, ele é um orixá da fertilidade, é um orixá da abundância. Na cultura Nagô Yorubá de orixá, o sexo não é pecado. Exu, ele é intransigente, ele é esse rebelde quando o povo iorubá, ele tem uma certa comunicação com o povo de Daomé. Em Daomé, tem uma divindade chamada Elégua. Elégua é uma coisa que também pode ser chamada de Elegbara, mas Elégua é mais, eu acho que é mais fonético pro povo lá. E quando essas duas divindades elas se aproximam, uma ganha características das outras. Novamente, o sincretismo. Então, o povo que nós compreendemos hoje como o povo iorubá, eles eram inimigos dos povos daomenianos. E a estratégia de guerra mais antiga do mundo é a incorporação de cultura. Eu vou te aculturar a partir da sua cultura que eu vou te dominar. Então, o povo iorubá, eles absorveram Elégua e pegaram as características desse Vodum e colocaram em Exu Orixá. Por isso que hoje nós vemos características de Exu Orixá, que era uma divindade puríssima, que não tinha representações sexuais, não tinha esse aspecto transgressor, passando a ter. Porque esses são elementos de Elegba. Se a gente for para Cuba, a gente vai ver muito dessas características, porque lá se preservou muito o culto ao Vodum Elegba, que eles vão chamar de orixá, mas pela grande massa de daomenianos que foram para lá escravizados, a gente vê que a cultura é essa, de um Vodum. Se a gente vai para o primórdio de Exu, para as famílias mais tradicionais de culto a Exu Orixá em Nigéria, não tem essa característica. Ao contrário, Exu é extremamente organizado. Por isso que Exu ele traz a ordem para o universo. E é o título do livro do Baba King, porque Exu que traz a ordem para o caos. O caos ele existe naturalmente. Exu só dá a ordem, ele controla as coisas para que as coisas funcionem, porque Exu quer agradar o Olodumare. Exu só tem uma paixão, é Olodumare. Ele quer agradar o seu criador. Por isso que Exu, ele pode ser lido com muitas coisas. Exu não se importa com a sua opinião. Exu não se importa com você. Exu se importa com o criador. Se você está fazendo as coisas conforme agrada o Olodumare, Exu te ajuda. Se você faz coisas que desagradam o Olodumare, Exu vai fazer de tudo para que você seja eliminado da sociedade. Basicamente, Exu trabalha dessa forma. O Exu original, o Exu Orixá, das famílias tradicionais iorubás. O seu órgão sexual não precisa ficar escondido, igual nas tradições indígenas. E Exu tem uma ligação muito forte com a sexualidade. Isso foi uma razão para ele ser mais demonizado do que os outros orixás, porque ele tem uma ligação forte com a sexualidade. Então, os missionários cristãos, quando iam na África, dizia Exu, ele é um baco
que é o deus do vinho grego. Exu é um Príapo, que é um deus grego também, que traz essa energia fálica. Exu é um fauno. Aí comparava Exu com deuses de outras culturas que também tinham sido demonizados. Então é uma receita medieval, demonizar os deuses dos outros. Então todos esses deuses foram demonizados, mas esse é o mais capetão, porque olha só, ele está pelado, ele está, né, ele tá feliz, ele está alegre e ele não tá nem aí para ninguém. E ele né? tem uma sexualidade, ele tem, nossa, mas então isso é pecado. Então ele foi muito demonizado por causa disso tudo e por ser um transgressor de tudo isso. Na verdade, não é isso, tá? É uma leitura que funciona para explicar? Funciona para explicar para um leigo. Mas Exu não foi demonizado por causa disso. A Igreja Católica, principalmente os jesuítas, a Companhia de Jesus, eles usavam da seguinte estratégia: não havia tempo para demonizar todas as divindades. Não havia tempo. Nós estamos falando do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Não dá tempo. Então, eles chegavam no local e eles observavam, eles passavam quase um ano observando a cultura local. Ali eles estipulavam quem era a divindade principal. Eles demonizavam somente a divindade principal. As outras divindades eles transformavam em santos. Por isso que em Nigéria, por exemplo, o povo iorubá, como um todo, não só na Nigéria, mas todo o povo iorubá, nós sabemos que cada cidade, cada estado, cada nação, cada família tem um orixá. O panteão iorubá conta com 401 mais um divindades. Então, seria impossível demonizar. Como é que 401 divindades é um demônio, é um diabo? Então, não tinha. Mas tinha uma coisa que era comum que todos faziam. Independente do estado, independente da cidade, independente da tradição familiar, independente da nação, todos cultuavam Exu. Todos tinham pacto com Exu. Exu era o primeiro que recebia oferenda. Exu era o primeiro que apaziguava as iras. Exu era sempre rogado para resolver conflitos. Então eles olharam e falavam: olha, a gente não vai conseguir demonizar todos, então vamos demonizar o principal. Foram lá e demonizaram Exu. E colocaram sobre Exu todos os estereótipos do diabo, do Satanás. Lembrando que o próprio Exu orixá do povo iorubá, eles não carregavam até então símbolos que era do outro povo. Que antes dos jesuítas ir para as nações iorubás, eles já estavam instalados nas nações daomenianas, entre os daomés. E os daomés faziam culto ao Vodum Elegba. E Elegba, sim, usava tridente. Elegba, sim, tinha o falo ereto. Então, quando eles conseguem invadir o território iorubá, eles levam as características de Elegba para Exu, mostrando que essas características é do diabo. Olha para o outro povo, olha para eles, olha lá que também tem essas mesmas coisas aqui. Isso aqui é o diabo. Então, bastou demonizar Exu. Por isso que somente Exu é demonizado na cultura iorubá. Os outros são convertidos para santos, fora alguns que foram proibidos. Vocês sabiam que Obaluayê, que é irmão de Xangô, Obaluayê, ele era tão temido pelos colonizadores que foi proibido por lei fazer culto a Obaluayê. Somente em 2012, 13, que o templo de Obaluayê foi reaberto, porque a Nigéria estava completando, se não me engano, 50 anos de independência. Aí os sacerdotes, o que os sacerdotes fizeram? Eles esconderam, eles soterraram o templo, construíram uma aldeia em cima, esperando um dia poder desenterrar. E eles fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Quando eles desenterraram, a sacerdotisa, que era a herdeira, que não tinha contato, nunca tinha tido contato com aquela divindade, tudo que ela sabia foram que os seus ancestrais lhe ensinaram oralmente. Ela entrou em transe de Obaluayê. E o culto de Obaluayê voltou.
E ele é um culto muito semelhante a Exu, porque o Baloaiê tem as mesmas características do que Exu. Usa vermelho, usa preto, tem ogó, ele fala, ele dá consulta, ele dança, ele mata o galo na boca. É muito semelhante ao culto a Exu. E o povo ficou muito feliz porque um orixá que foi proibido por lei, porque eles temiam, porque o Baloaiê, ele era conhecido por ser muito forte, muito poderoso e ninguém mexia com ele. Muitos sacerdotes de Obaloaiê tinham conseguido matar alguns colonizadores somente no feitiço, e isso assustou o colonizador. Então ele foi lá e proibiu por lei. Eles soterraram o templo. 50 anos depois da independência da Nigéria, eles reabriram o templo. Então somente Obaloaiê e Exu que passaram por isso, os outros não. Os outros foram convertidos para santo. Por isso que até hoje na Nigéria a cultura é muito limpa ainda. Você consegue identificar uma cultura bem tradicional, porque o povo gostava tanto que escondeu, não deixou acabar. Tudo isso que nos oprime. Exu, a entidade, é um espírito humano reencarnante que trabalha esse tipo de força também, que trabalha também uma alegria, que às vezes traz uma ironia. Nas tradições afro-brasileiras não existe diabo, não existe. Diabo é uma criação judaico-cristã, ele não existe nessas tradições. Então, num terreiro de Umbanda, às vezes canta a ponto falando de diabo, que é uma ironia. Ele está fazendo uma ironia, às vezes está falando... É um deboche. Canta para debochar. Falando que Exu é o diabo, que ele é o capeta, porque é como se ele estivesse devolvendo, né? Ah, você acha que eu sou o diabo? Então pronto, eu sou. Pela ignorância O que é o alheia, como se fosse. Então, muito ponto cantado brinca com isso, joga com isso, com essa ironia. Mas, se não tomar cuidado, esses pontos cantados que são as músicas de Umbanda, às vezes também pode assustar a pessoa que não sabe aonde está chegando, né? Então isso assusta. E a cor de... O problema é que muita casa de Umbanda só canta esses pontos. Não sabe cantar. Cara, um dia desse eu fui numa gira de Umbanda que tocou para Exu e para Pombogira, que eles só cantavam esses pontos, era povo de Umbanda. Eles não sabiam cantar os pontos de Maria Padilha, de Maria Mulambo. Eles não sabiam cantar ponto de Tranca-Rua, de Tiriri, de Marabô, de Pinga-Fogo. Eles não sabiam nem cantar direito aquele ponto tão famoso que é da igrejinha de Tranca-Rua. Mas o ponto do Satanás estava na ponta da língua. Então, assim, é um erro os sacerdotes fazerem isso, deixarem isso. Tudo bem cantar por ironia, mas sem um contexto, fica horrível. Você cantar 1 hora exaltando a alegria, a diversidade que é a linha de Exu e Pombogira, e lá no finalzinho, na hora do descarrego, ou em algum momento cantar 1 ou 2 pontos desses, beleza, não assusta ninguém. Contudo, cantar o tempo todo, exaltando o diabo que existe na figura de Exu e Pombogira, é um erro que muitos umbandistas, que muitos terreiros cometem sim. E é culpa deles. É culpa deles, porque os pontos clássicos, eles não querem aprender. Ninguém quer aprender como é que Tiriri atravessa uma encruzilhada em 1 segundo. Ninguém quer aprender o ponto que canta que Tranca-Rua faz uma semente brotar na garrafa. Mas todo mundo quer aprender o ponto que Tiriri é filho do diabo, que Tranca-Rua tem rabo e chifre. Esse todo mundo sabe. De Exu é vermelho e preto. Aí fala, tá vendo? Vermelho e preto. Aí, vermelho e preto, a cor do diabo. Então, se vermelho e preto é a cor do diabo, nós temos que acabar com tudo que é vermelho e preto na natureza. E quem determinou? Inclusive o Flamengo, hein? Olha, toma cuidado, ó. Flamengo é vermelho e preto e tem um símbolo, uma galinha preta. Quer dizer, é um urubu, né? Mas poderia passar muito facilmente por uma galinha preta. Não sei não, hein? Acho que o Flamengo aí deve ser de Exu, hein? Sei não. Essa cor vermelha e preta de Exu. Na tradição africana, você tem 3 cores fortes, que é o branco, o vermelho e o preto, e é como se todas as outras cores viessem no branco, do vermelho e do preto. Então, dentro dessa tradição, o preto ele é muito absorvedor de tudo, e o vermelho é a cor do sangue, é a cor da carne, é a cor da força, da vitalidade. Então, por ele ser muito viril e ter muito... Fum, dum, dum, pupá. Vermelho, preto e branco. Essas 3 cores, na cultura iorubá, é muito respeitada porque são as 3 cores que Yamin Oxorongá exige que tenha respeito, porque foram as 3 cores que ela presenteou o Aie quando elas foram convencidas por Olodumare para descer até o Aie.
e poder ajudar a humanidade. Quando Olodumare conseguiu convencer Yamin Oxorongá, a mãe da criação, descer para poder ajudar a humanidade, ela não queria, porque ela não gostava dessa criação. Ela achava as coisas feias. Então Yamin falou, eu vou, mas eu vou levar algumas coisas para colocar lá. Ela trouxe o Dundum, que é o preto, o Pupá, que é o vermelho, e o Funfum, que é o branco. Ela presenteou essas cores. E essas cores estão presentes principalmente nos animais que Yamin traz para nos presentear, que são os peixes, os répteis e as aves. Você vê que as aves são extremamente coloridas, os répteis e os peixes. Então, qualquer divindade iorubá que quer o agrado de Yamin, porque se você não sabe, axé não se cria. Só existe uma divindade que cria axé, é Yamin. Então, toda divindade tem que prestar reverência a Yamin, inclusive Exu. Então, a divindade que quer ter o porte do axé tem que reverenciar Yamin. E para se aproximar de Yamin, tem que agradar Yamin. Então, você tem que vestir as cores que agradam os olhos de Yamin. Porque tirando essas cores, Yamin acha tudo feio. Ela não gosta dessa criação porque foi tudo mal feito, tudo horrível. Então, Exu se veste de vermelho, de preto e de branco para agradar as criadoras do axé. Porque Exu é quem distribui o axé. Por isso que ele consegue ir até Yamin, é uma das poucas divindades que consegue fazer isso. Ele vai até Yamin, pega o axé e leva para quem está exigindo o axé. Por isso que nós oferendamos a Exu primeiro, para que Exu vai lá, pegue o axé e traz para nós. Por isso que Exu usa preto, branco e vermelho. Não tem nada a ver com esse simbolismo aí, não. Muita vitalidade, isso sempre está ligado ao vermelho. Ogum também tem ligação com o vermelho, porque ele também é muito viril. Inclusive, Exu é irmão de Ogum e irmão de Oxóssi. Eles são caçadores, eles são guerreiros. O Atlético do Paranaense também usa preto e vermelho? Não sabia, não. Não sabia dessa. Será que é? Será que eles são de Exu ou de Pombogira? Então, o vermelho está relacionado a essa força de guerra, de caça, de energia, de vitalidade, né? E se a gente pensar também em branco e vermelho, tem uma ligação forte assim com a energia, por exemplo, do sangue, do sêmen, né? Tem uma coisa forte assim. E o preto é a escuridão anterior a tudo. Exu é anterior à luz, então ele domina também essa escuridão, ele domina o vazio, ele domina o que antecede ao verbo, a palavra e a razão. Muito bonito, muito filosófico. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Jesus me ajuda. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas parabéns, Alexandre Comino. Parabéns, você foi coerente no que você disse. Parabéns. A educação racial funcionou com você, meu amigo. Parabéns. Espero que a partir de agora você possa ser um aliado e a gente possa resgatar esse culto que é tão bonito que nós amamos. Parabéns. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, hein? Nunca imaginei. Olha, tem outro cortezinho aqui pequenininho do Alexandre Comino, na verdade, sobre as oferendas da Umbanda. Oi, eu sou Gesley Alves. O que você acabou de assistir é só um pedaço da live que eu faço todos os dias no canal oficial Gesley Alves, Apostilas de Fundamento. Vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e se inscrever para você participar das lives que acontecem 7h30, basicamente todos os dias. Às vezes atrasa, mas também se inscreve nesse canal de corte para você não perder nenhum corte, para você assistir aí. Enquanto você lava a sua vasilha, enquanto você toma o seu banho, você está assistindo um cortezinho. E também estou deixando mais vídeos aqui para você clicar e continuar maratonando. Não perca nenhum deles. Eu sou Gesley Alves, até mais. Tchau, tchau.